Se você não é inscrito no canal, se inscreve e aperte o sino. Geada neste domingo 2 de junho de 2018 e friagem no Acre e Rondônia. A última massa polar que passou pelo Brasil já foi há quase 2 semanas. Algumas pessoas se perguntaram se voltaria o calor da primeira quinzena de maio, mas isso não deve acontecer. Uma frente fria avança pelo sul e atrás dela vem uma nova massa de ar frio de origem polar. Abaixo podemos ver o deslocamento desse sistema. O centro dessa massa polar, que nada mais é do que um sistema de alta pressão de forte intensidade, está no sul da Argentina neste sábado. Neste domingo, dia 03, avança pela América do Sul em direção ao Brasil e derruba ainda mais a temperatura. Mesmo o centro não passando pelo Brasil, a queda de temperatura será intensa e há previsão de geada de moderada a forte intensidade. A figura abaixo mostra a probabilidade de geada. A chance será grande de formação de geada nas serras gaúcha e catarinense, nas áreas de Planalto desses dois estados e no sul do Paraná. Ao longo da semana ainda devemos ter geada no sul. A temperatura também deve cair muito em São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro. Acompanhe a previsão do tempo e não seja pego de surpresa. Friagem no Acre e Rondônia. Neste sábado, 02, o calor associado à alta umidade e também uma convergência de ventos em atmosfera irão favorecer o crescimento de nuvens carregadas no Acre, sul de Rondônia, oeste do Amazonas, Roraima e no litoral do Amapá. Nestas áreas, o tempo fica bastante instável e chove a qualquer hora do dia. Na região de Manaus e Belém, o sol aparece e as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde. No Tocantins e no centro-sul do Pará, o tempo segue firme sem expectativa de chuva. Queda brusca de temperatura. No domingo, 02, as áreas de instabilidade ainda vão provocar chuva a qualquer hora do dia no oeste do Amazonas, na região de Barcelos, Manaus e no sul de Roraima. O tempo seco predomina no sul do Pará e no Tocantins e não há expectativa de chuva. Nas demais áreas, o sol aparece e as pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. No Amapá, já pode chover pela manhã. De acordo com os meteorologistas, pelo menos até segunda-feira, o tempo quente e úmido favorece a formação de muita instabilidade na região de Barcelos, e entre Santarém e Altamira, no Pará. As nuvens não escondem totalmente o sol, mas as pancadas de chuva acontecem a qualquer hora do dia e em alguns momentos de moderada intensidade. Friagem à vista. Os modelos matemáticos de previsão indicam que a entrada de uma forte massa polar vai conseguir chegar ao norte do Brasil e provocar o fenômeno conhecido como friagem. Neste domingo, o vento frio de origem polar será sentido no Acre, Rondônia e no sul do Amazonas. O que é a friagem? A friagem é a redução da temperatura por influência de ar polar e não somente de chuva. Este termo é usado para a queda da temperatura provocada por ar polar em áreas da região norte do Brasil como o Acre, Rondônia e Amazonas. Em algumas situações especiais, a circulação dos ventos direciona o ar polar que avança sobre a América do Sul, vindo da Antártica, para o norte da Bolívia e para parte do norte do Brasil. A friagem é justamente esta passagem de ar polar pelo norte do Brasil, o que causa uma queda da temperatura mais acentuada e prolongada do que aquela provocada apenas por chuva. Friagens muito fortes podem fazer com que a temperatura no Acre baixe para valores até abaixo dos 10 graus.